Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã que estamos aqui juntos em torno da palavra. E eu já quero convidá-lo, você que vê só o início do vídeo, para amanhã você colocar aí na sua agenda que às 6 horas nós estaremos juntos aqui, né, meditando na palavra. Então, se você puder, nesse perfil mesmo, vamos estar juntos aqui no Instagram, falando, né, da palavra, do amor de Deus, junto com essa irmandade. Tá bom? Tá aqui a Juliana, Allan Kardec, a Grace. Que bom estarmos juntos aqui. Também estamos fazendo a leitura na ordem cronológica e expondo, né, os textos bíblicos. Então, nós estamos agora no livro de Números. A semana que vem vamos terminar, né, o livro de Números e entraremos no livro de Deuteronômio, né? E aí estamos findando, irmãos, a Bíblia judaica, né, a Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia, e isso é uma grande bênção. Amém, meus irmãos? A nossa leitura de hoje, ela está no livro de Números, capítulo de número 26 e capítulo de número 27. Né? Números, capítulo de número 26 e 27. Ontem, irmãos, nós terminamos falando, né, do pecado, né, dos homens de Israel. Né? Eles chegaram em Moabe e quando nós olhamos para o tempo, né, a cronologia do que está acontecendo aqui, nós já se passaram ali 38 anos, né, que o povo estava caminhando no deserto, né, por volta de 38 anos que o povo estava caminhando no deserto, e uma geração já havia passado, né, e ali o povo, ele peca, né, eles se envolvem com as mulheres moabitas, tem relações com essas mulheres. Um homem pega uma midianita, leva para frente da tenda do encontro, e aos olhos de todos ele leva essa mulher para ter relações com ela. E aí Finéias, que era filho do sacerdote, demonstrando zelo pela presença de Deus, ele vem e atravessa esse casal com uma lança, né? E a ira do Senhor, né, acalma ali né, naquele momento. Mas muitas pessoas morreram, né, por causa do pecado. E aí nós chegamos em Números 26, que é onde nós iremos ministrar hoje. Números 26, irmãos, ele vai falar que assim que a praga, né, cessou, Samuel, Eleazar, ele recebeu a ordem do Senhor. Moisés e Eleazar receberam a ordem do Senhor para realizar um censo, Tamires, né, para eles olharem, contarem novamente a quantidade. Esse censo, se nós olharmos, foi o mesmo censo que Deus mandou fazer antes dele rejeitar o povo. Então Deus, ele chama o povo, fala assim: olha, nós vamos contar, né, homens acima de 20 anos, né, que eram os homens que entrariam na terra prometida, de cada tribo. E agora Deus, ele vai fazer isso novamente. Ele chama o povo, fala: olha, vamos contar os homens, fazer um censo, né, dos homens que são capazes de ir à guerra, né? E Deus começa a fazer isso, e ele vai fazendo isso registro por tribo por tribo. Então, quando lemos esses textos, né, irmãos, parece um texto cansativo, mas na verdade a palavra de Deus aqui, e eu quero pegar um pedaço aqui do texto só para a gente ler juntos, que está lá em Números 26, capítulo 6 e verso 7. Olha só. O clã do Esronita, assim chamado por causa do seu antepassado Esrom, o clã Carmita, assim chamado por causa do seu antepassado Carmi. Esses foram os clãs de Ruben, que totalizaram 43.730 homens registrados. Se você olhar, irmãos, os textos Manu, Mari, eles vão seguir dessa forma, né? Você vai ler esses textos e ele vai estar sempre narrando, né, a família, o clã, o líder, né, que era ali a pessoa que nasceu, o seu descendente, né, o patriarca, vamos pensar assim, e ali os seus filhos e a quantidade que tinha. Por quê? Né? Porque Deus, irmãos, ele dá importância para cada pessoa e cada família. Não é por atacado. Né? Deus não olha e fala assim: ó, é o povo de Israel. Não, Deus é ordeiro, organizado, né? E ele faz de forma correta. Então Deus ali estava chamando esses homens, realizando uma contagem, trazendo consciência do tamanho que eles eram e como eles precisavam se organizar. Deus faz isso conosco também, irmãos. Deus nos traz consciência de quem somos, né? Olha o tamanho do povo, vocês precisam se organizar. Em outras palavras, é isso. Olha, vocês vão distribuir a terra, vocês precisam saber quem
o clã que tem um número maior de famílias, o espaço que precisa. Então Deus é organizado e Ele nos traz a essa organização. É por isso que Ele está chamando a contar o povo, fazer um censo, saber a quantidade. Deus, óbvio que sabe disso, mas Ele quer que o povo saiba, que o povo tenha essa consciência. E aí, irmãos, tem algumas coisas importantes que eu quero destacar nesse texto aqui, Cris e Márcia. Quando Deus está contando a tribo de Rúben, aparece, né, o nome daqueles que se rebelaram. Eles eram da tribo de Levi, que era o seu líder, que era Corá. Mas homens, a Bíblia fala que muitos seguiram Corá, né? E aí ele vai aparecer, e eu quero ler também, ó, Números 26, 8-9, diz assim: Palu foi antepassado de Eliabe, e Eliabe foi pai de Nemuel, Datã e Abirão. Você lembra desses nomes, né? Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão, com os seguidores de Corá, e se rebelaram contra o Senhor. Irmãos, é engraçado que a Bíblia, irmãos, ela é poderosa, porque ela está trazendo aqui cada tribo, e aí ela abre um parênteses e traz essa história. O que me chama a atenção, irmãos, é que os pecados desses homens marcaram a vida deles. Os erros desses homens ficaram marcados e registrados. É assim, irmãos, que aquele que não se arrepende diante do Senhor, né, ele é apresentado. Aquele que tem uma vida que escolhe não se arrepender, né? O que nos marca é o nosso pecado, é a nossa falha. Mas quando, irmãos, nós nos arrependemos, quando nós escolhemos uma mudança, Nádia, Cris, de vida, Ícaro, de vida, a Bíblia fala que o Senhor, ele lança os nossos erros no mar do esquecimento, e ele já não se lembra mais. Isso é maravilhoso. E aí, quando eu leio Hebreus, irmãos, capítulo de número 10 e o verso 16, olha o que a Bíblia diz: essa é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e escreverei em sua mente. E acrescenta: eu nunca mais me lembrarei dos seus pecados e dos seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Aleluia! Irmãos, aonde houve remissão de pecado, aonde os pecados foram perdoados, aonde houve arrependimento, irmãos, acabou, irmãos. Ah, mas eu lá atrás fiz, errei, pequei, fiz. Irmãos, Deus te perdoou. O grande segredo, irmãos, está no arrependimento. Por que a família, por que os que seguiram Corá, Datã e Abirão estão aqui, irmãos? Porque eles não se arrependeram. Agora nós precisamos escolher como nós queremos ser lembrados, irmãos. Como aquele que se arrepende e Deus esquece dos nossos pecados, ou aquele, irmão, que teve a possibilidade de herdar uma terra prometida, mas escolheu, irmãos, a vaidade, o coração orgulhoso, o pecado. Aqui, irmãos, é uma amostra clara, né, que toda a Escritura revela quem Deus é. E ela está revelando quem Deus é através de uma lista. Quando você vê uma lista e de repente Deus coloca o nome de alguém que pecou, que não se arrependeu, Deus está chamando a nossa atenção. Deus, eu sei quem é você. Eu sei o que você fez. Você se arrependeu? Eu me esqueço. Eu escolho esquecer. O Deus que sabe tudo, o Deus que conhece tudo, ele diz que ele escolhe não se lembrar. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso para aquele que crê. Os nomes desses homens, irmãos, ficaram marcados pelo seu pecado, né? E não é diferente de hoje. Se não houver arrependimento, o que nos marca, Emily? O nosso pecado. É o pecado, irmãos, que vai denunciar. Aquela cédula que Cristo aniquilou na cruz, que nós sabemos, está lá no livro de Colossenses, que Deus falou assim, olha, havia lá uma cédula contra você, que a cruz aniquilou ela, você não deu crédito a ela, porque só recebe isso quem crê. Então é por isso que precisamos olhar. Uma outra coisa, irmãos, nesse texto que me chama a atenção, principalmente nesse mês, né? Nós vamos comemorar, né, o Dia Internacional das Mulheres, mas foi algo maravilhoso que Deus saltou aos meus olhos quando estava lendo, e por isso que a palavra de Deus, irmãos,
ela é uma bênção, ela traz novidade de vida, né? Ela nos ensina todos os dias, né? As misericórdias de Deus se renovam e a palavra firma o nosso coração, né? Nisso. Olha só, se você ler aqui Números capítulo 26, 33, ele vai falar assim, ó, Zolefeade, um dos descendentes de Éder, não teve filhos, mas suas filhas se chamavam Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Isso aqui é algo importante, irmãos. Por quê? Porque, irmãos, naquela cultura, daquela época, era o homem. Era o homem. A cultura era assim. Mas Deus, irmãos, depois nós vamos ler no 27, Deus ele olha para aquelas moças que os pais pecaram e morreram, e Deus coloca ela na lista, porque na lista, irmãos, estariam aqueles que herdariam, que teriam terras. Na distribuição, nós vamos ler logo na sequência, Deus diz assim, ó, distribua as terras conforme essa lista, e o nome dessas moças entram na lista. Por quê? Irmãos, porque Deus vai além da cultura. Deus vai além da cultura da época, irmãos. Mas a cultura era assim. Mas Deus é justo. Deus não se limita à cultura dos homens. Deus é justo, irmãos. Glória a Deus. Também, ó, tem uma outra referência a uma mulher, né? Números 26, 46. Azer teve uma filha chamada Zerá, né? Aqui Deus está dando ordem, irmãos, para o povo, para que eles desfrutem disso, Isaac. Deus está dando ordem, irmã Luzia, para que o povo desfrute daquilo que eles vão ter na terra prometida, Jaque. É isso que Deus está fazendo, irmãos. Aí olha só o que Números 26, 53 diz. Divida a terra entre as tribos e distribua as porções de terra de acordo com o número de nomes registrados na lista. Aleluia. Dê mais terra às tribos maiores e menos terras às tribos menores, para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho de sua população. Aqui Deus está mostrando justiça, irmãos. Quem tem uma tribo grande, muitas pessoas teriam terra proporcional para conseguir viver e plantar. Deus não mudou, irmãos. Deus pega o que é dele, porque tudo que tem é dele, e ele distribui aos homens. Então o que você tem é um pedaço daquilo que Deus escolheu te dar, para você administrar o seu trabalho, a sua empresa. Tudo vem de Deus e Deus dá aos homens, irmãos. O que Deus estava fazendo aqui? Honrando. E por isso quando eu vejo o nome das mulheres que vai contra a cultura da época, eu vejo a mão de Deus. Deus nos dá, irmãos. Deus nos abençoa. Pastor, mas eu tenho pouco. Mas o que Deus destinou para você é pouco. Mas fique feliz com o pouco que Deus deu. Glorifique a Deus com o pouco que Deus deu. Seja grato com o pouco que Deus deu. Porque Deus ele dá proporcionalmente conforme Ele quer. Ele é dono, Ele é Senhor. Amém, irmãos? E Ele faz, ó, que todos receberam. Né? Deus ele é justo, todos receberam. Todos que herdariam a terra receberiam, né, irmãos? Agora Deus também pede que a coisa seja feita de forma igualitária. Né? Deus fala, olha, divida a terra de forma igualitária, para você plantar e viver. Né? Deus é bom, irmãos, com as famílias. Deus olha para cada um. E é assim, né, que Deus faz, é assim que nós precisamos entender o caráter de Deus. Deus nos abençoa, irmãos, para vivermos em família. Né? E também Ele te abençoa para você abençoar. Então, o que você recebeu de Deus? É só para você? Não, é para você abençoar quem está perto. Começar pela sua família, começar pela sua esposa, começar pelo seu esposo, né? O que você tem lá é para abençoar, irmãos, para abençoar a sua casa e depois abençoar quem está próximo de você, né? Foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Foi para isso. Nós precisamos ter a consciência, né, que Deus fez isso com o povo de Israel e Ele espera que façamos o mesmo. Que Deus use você para ser bênção, né, para quem está perto de você. Esse é o caráter do nosso Deus, né? E aqui, irmãos, nós sabemos que a geração já tinha passado. Aquela geração que pecou, irmãos, aquela geração que murmurou quando os espias foram lá, ela já tinha passado, todos morreram no deserto, irmãos. E agora uma nova geração vai se levantar. Preste atenção, ó, em Números 26, 64. Olha assim só. Ninguém dessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas, feito por Moisés e Arão no deserto dos Sinais, pois o Senhor tinha dito a respeito deles:
todos morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, com exceção de Caleb, filho de Jofoné, e de Josué, filho de Num. Irmãos, o que nós aprendemos com isso aqui? Que Deus, ele cumpre as suas promessas, mas também cumpre os seus decretos. Precisamos ter essa consciência. Eles estavam numa lista de quem herdariam, irmãos, a terra. Deus está cumprindo a promessa. Mas Deus também cumpriu o decreto que aqueles que pecaram morreram no deserto. Nós temos que ter consciência, irmãos. Por quê? Porque a palavra diz, irmãos, que uns que aceitaram e reconheceram Jesus viverão eternamente com ele. Mas quem rejeitou já está condenado, irmãos. Deus fez a mesma promessa. Talvez, irmãos, quando eles ouviram, falaram, será? 38 anos se passou e uma geração inteira morreu no deserto. E agora 600 mil homens vão entrar, homens que saíram do Egito ou crianças, né? Ou nasceram ali na terra durante o deserto. E só 2 homens, irmãos, herdariam a terra. Nem Moisés, irmãos, receberia. Por quê? Porque escolheu o caminho errado. Deus perdoa, mas as consequências estavam ali, irmãos. Né? Então nós precisamos entender, irmãos, que Deus, ele tem nos prometido herdar uma terra. Nós precisamos, irmãos, entender que a palavra diz, eu já preparei um caminho para vocês. Eu já estou preparando um lugar. Para onde eu estiver, vocês também estarão. Então nós precisamos estar com o nosso coração, irmãos, aquecido, né? Prontos para isso. Porque vai chegar o dia, irmãos. Vai chegar esse dia que a trombeta vai tocar. E nós, irmãos, ou seremos transformados, ou vamos ressuscitar. Amém, meus irmãos? A nossa fé precisa permanecer inabalável. Nós não podemos, irmãos, nos curvar diante do mundo e das coisas que estão aí. Permanecemos em Cristo. O texto de número 27, ele começa com a definição que nós falamos agora há pouco das filhas de Zelofeade. Quando elas vão diante de Moisés indagar sobre a herança que elas não tinham, né, o pai mais, e aí Deus, ele vai lá e coloca isso como justiça. A partir de agora, né, essa é a lei, né? As mulheres terão direitos à herança, né? Então Deus, ele é um Deus justo, irmãos, que abençoa, né? Então eu vou ler aqui o texto só para ficar gravado, tá bom? Números 27, 7, ó. A reivindicação das filhas de Zelofeade é justa, é Deus dizendo, dê a elas uma porção da terra entre os parentes de seu pai, a herança que teria sido entregue a seu pai. Amém, meus irmãos? Oh, glória! É Deus cuidando, né? De todos, independente do gênero. Deus cuida, irmãos. Deus não faz acepção. Deus não trata as pessoas com diferença, Ícaro. Deus cuida de todos, meus irmãos. Aleluia. Aqui é o cumprimento da palavra, né? Deus agora, irmãos, vai tomar Moisés. E parece uma loucura. O homem que liderou, o homem que levou o povo no meio do Mar Vermelho, né? O homem que Deus usou poderosamente, que falava com Deus face a face, mas esse homem, ele pecou. Ele errou. E Deus disse, Moisés, você não vai herdar a terra prometida. Você não vai desfrutar disso. Irmãos, Deus cumpre a sua palavra. É isso que esse texto está dizendo. Deus cumpre a sua palavra. Vamos ler? Números 27, capítulo 12. Então o Senhor disse a Moisés, suba a um dos montes de Ebaraim e olhe para a terra que dou ao povo de Israel. Olha só, veja lá, olhe. Depois de vê-la, você será reunido ao seu povo com o seu irmão Arão. Raquel, é isso que Deus está dizendo. Eu vou cumprir aquilo que eu disse. Olha, Moisés, você foi um homem de Deus. E você foi obediente, mas quando você errou, eu disse que você não herdaria. O que nós vamos aprender, irmãos, aqui? Que a vida é um sopro, irmãos. A vida é um sopro. A vida passa, né? Olhe para você e lembre que há pouco tempo atrás você era um adolescente, uma criança. Ou você ainda é um adolescente agora e serve para você também, porque a vida vai passar rápido. E nesse tempo que temos, irmãos, desfrute da vida que Deus te deu aqui, nessa terra. Desfrute, tenha tempo com Deus, obedeça a voz dele, sabe? Faça a sua família, os seus filhos viverem isso, sabe? Coloque a sua vida no altar mesmo, irmãos, adorando, bendizendo o nome do Senhor, porque é isso que ele espera da gente, irmãos. É isso que Deus espera, que desfrutemos dessa vida que ele tem nos dado, desse tempo que ele tem nos dado. Por quê, irmãos? Porque logo, irmãos, nós
agora não teremos mais oportunidade de ministrar, de amar, de cuidar, porque agora o que tem para nós é desfrutar. Agora, o momento é hoje, irmãos, para poder abençoar, para poder servir, né? E Moisés mostra isso. Agora, a vida de Moisés passou, irmãos. Porque Cristo um dia vai voltar, irmãos. Né? Ou nós morreremos, que todo mundo vai morrer, ou seremos transformados, irmãos. Agora, vamos gastar a nossa vida em torno daquilo que o Senhor nos chamou, em torno daquilo que é a vontade de Deus para nós, né? E uma coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, para nós encerrarmos, é o legado. Moisés, ele vai até Deus e pergunta assim: Pai, quem vai ser o meu substituto? É engraçado que Deus não escolheu o filho de Moisés, irmãos. Deus não escolheu, né, o parente próximo. Deus escolheu o auxiliar dele, o discípulo dele. Deus escolhe Josué, que era o seu auxiliar, que foi discipulado por ele. Irmãos, nós precisamos entender a missão de discipular. Começar pelos nossos filhos, claro, mas Deus coloca pessoas no nosso coração. Discipule alguém, irmãos. Cuide de alguém. Né? Você que já foi discipulado, agora chegou a hora de discipular. E se você está no processo de discipulado, sempre estaremos, né, aprendendo alguma coisa, mas precisamos, irmãos, receber e entregar. Porque foi isso que aconteceu. Agora Moisés vai passar. E quem vai substituí-lo? O seu discípulo, Josué. Preste atenção. Números 27 e 22. Moisés fez o que o Senhor ordenou. Apresentou Josué ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Colocou as mãos sobre ele e encarregou de liderar o povo, exatamente como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Deus faz transição, irmãos, de autoridade. Precisamos estar prontos para viver esse momento, irmãos, porque este momento é um momento difícil. É quando, irmãos, agora aquilo que estava sobre nós, nós vamos passar para os nossos discípulos. Às vezes vai acontecer no trabalho, que é quando chega o momento de se aposentar. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de lidar com isso, sabe? Não, eu quero trabalhar até... Não, mas chega um dia, irmãos, que você vai passar essa posição. Outra coisa, irmãos, o ministério. Chega um dia que aquilo que estava sobre as suas mãos, chegou a hora de passar para a geração que vem depois de você. Que você discipulou, que você preparou. Isso vai acontecer comigo e com você. Isso vai acontecer com as nossas vidas, irmãos. E quando isso acontecer, irmãos, saiba que é Deus que está fazendo, sabe? Saiba que é a vontade de Deus, porque se Ele ainda não voltar, nós precisamos preparar a próxima geração. Amém, meus irmãos? Que sejamos obedientes à voz de Deus, né? Em tudo, e aceitar aquilo que Ele estabeleceu. Amém? Eu quero orar com você. Vamos orar, irmãos, sendo gratos pelaquilo que fomos ministrados. Pai, eu quero agradecer pela certeza que tenho. Do meu nome está na lista, Pai. Mas na lista da vida, no livro da vida. A certeza que tenho, porque eu creio no Senhor Jesus. E a Bíblia diz que quem crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Então, Pai, obrigado, né, por ter me escolhido como seu filho, porque também aprendi com a sua palavra que não foi eu que escolhi o Senhor, mas foi o Senhor que me escolheu. Foi o Senhor que me alistou, Senhor. Eu também, Pai, agradeço porque o Senhor não faz distinção. O Senhor não olhou para o passado da minha família. O Senhor não olhou, Senhor, para a nossa história. Não, o Senhor nos amou, Pai. Independente se somos homem, mulher, branco, negro, indígena, o Senhor nos amou, Pai. Independente de onde nós nascemos, o nosso gênero. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é a nossa esperança, Pai. E é nisso que estamos firmados. E, Pai, obrigado por o Senhor nos ensinar que a transição, Senhor, precisa ser um momento de alegria. Pois, Senhor, sabemos que passaremos. Sabemos, Senhor, que a vida é um sopro, que em algum momento nós vamos precisar dos nossos filhos. Serão os nossos filhos que vão cuidar da gente. E eu sei, Pai, que é assim mesmo. E precisamos, Senhor, não nos entristecer quando, Senhor, as nossas forças forem, quando, Senhor, ficarmos dependentes. Por quê, Pai? Porque é a hora da próxima geração assumir. Obrigado, Jesus, pelo entendimento, pela sua palavra. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a viver. Obrigado por essa irmandade abençoada que está aqui. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos, amém, glória a Deus. Quero só deixar o convite aos irmãos, amanhã, às 6 horas, você que está aqui pela primeira, segunda vez, amanhã às 6 horas nós estaremos aqui novamente, irmãos. Mais uma meditação da palavra, aprendendo com a palavra, deixando que a palavra fale conosco, né? Falando às vezes, irmãos, coisas que, né, não são ali tão triviais, né? Como transição, mas Deus vai falar conosco em cima da palavra. E com um convite para os irmãos que puderem, né, domingo, às 10 horas, nós temos o nosso culto aqui na nossa igreja, na Avenida do Taboão, 3659. Eu gostaria de convidar você para estar conosco. Amém, meus irmãos? Esse vídeo também está lá no YouTube, roger.marques. Você pode ir lá, está aqui também na bio do Instagram, ver e também fica aqui no Instagram. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado, tá bom? Na graça do Senhor, e nos vemos amanhã às 6 horas. Que Deus abençoe.